Shura é um jovem adulto que hoje tem 28 anos e acaba de ser diagnosticado com um transtorno do espectro do autismo. Este vídeo é o segundo de uma série de 3 em que conto toda a história de Shura desde a sua infância até a idade adulta para explicar esse importante tema do autismo. No vídeo anterior eu expliquei como foi a infância de Shura, quais eram os sinais de autismo que ele tinha e quais são os critérios diagnósticos que fazem com que cheguemos a esse diagnóstico, seja num adulto ou seja numa criança. Nesse segundo vídeo, eu vou explicar como é que foi a segunda parte da infância de Shura, quais as consequências que o autismo gerou no seu funcionamento e como é que ele chegou na idade adulta com as características que fizeram ele chegar nesse diagnóstico. Acompanhe aqui comigo. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então, neste vídeo, vamos dar prosseguimento à história de Shura. No vídeo anterior, nós finalizamos descrevendo os critérios diagnósticos que fariam Shura ter recebido o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo ainda no início da sua infância. Mas lá eu também expliquei por que ele acabou não recebendo esse diagnóstico, o que é comum, casos de autismo leve com algumas características, é comum que isso passe batido, que as famílias, a escola, as pessoas que convivem com aquela criança acabem não desconfiando, mas mostrei para vocês como é que se faz esse diagnóstico. Então agora a gente vai entender melhor como é que foi a sequência da infância de Shura, né? Já vimos lá que Shura teve alguns atrasos no início da sua vida e que foram resolvidos ou compensados ali depois que ele entrou na escola, mas percebam o seguinte, qual é o ponto de atenção aqui que é muito comum no autismo? Crianças com autismo são candidatos perfeitos para sofrerem bullying. Bullying é um tema muito importante dentro desse assunto. Por quê? Porque percebam o seguinte, no autismo, você tem algumas características que fazem a pessoa estar dentro daquele espectro. E como nós sabemos, o transtorno do espectro do autismo, ele é caracterizado por algumas questões comportamentais, emocionais de funcionamento que diferem da maioria das pessoas, né? Então, é por isso que nós chamamos que são pessoas ou crianças atípicas, no sentido estatístico mesmo. Então, você tem um conjunto de comportamentos e características que são considerados normais porque são mais frequentes e tem um conjunto de características que são menos frequentes, né? E que não só por isso, mas esse é um motivo, também geram algum nível de disfunção. Então, uma criança com autismo, ela tende a ser vista pelos demais colegas como uma criança estranha, né? Com algumas características diferentes. E juntando isso com o fato de que muitas crianças com autismo também têm um comportamento mais passivo, elas acabam sendo vítimas perfeitas para um processo de bullying. Vamos lembrar que o bullying é um ato que envolve um indivíduo como vítima e um grupo de pessoas, normalmente, como assediadores, né? O bullying, o processo que acontece de um colega, de uma criança para outro, muitas vezes não podemos chamar de bullying. É até às vezes um processo natural, até normal ali dentro de uma determinada faixa etária, né? Claro que podem existir abusos, né? Relações de poder numa relação entre duas crianças, mas o bullying, classicamente, ele é caracterizado por isso. É uma ação de um grupo contra um indivíduo, né? Normalmente ali realçando, né, ou fazendo um processo de opressão ali, levando em consideração algum caractere físico, né, ou comportamental daquele indivíduo. Então, Shura, ele acabou sofrendo esse processo, ele foi vítima de bullying, ele tinha dificuldade de se defender disso, primeiro porque ele não entendia muito bem porque aquilo acontecia com ele, isso gerava até problemas, começou a gerar problemas de autoestima para ele, e junto do bullying veio a ansiedade. A ansiedade é algo muito comum em pessoas, desde a infância, crianças, adolescentes e adultos com autismo, e é muito comum surgir dentro desse contexto de dificuldades de funcionamento. Então percebam, o indivíduo, em função das características do autismo, ele tem uma série de dificuldades para funcionar dentro daquilo que a gente viu dos critérios diagnósticos no vídeo anterior, né, todas aquelas alterações. Então, essa sensação de que ele não pertence a um grupo, de que ele não se encaixa, de que ele não dá conta de determinadas coisas, é bastante ansiogênica, né? É uma grande matéria-prima para o surgimento de ansiedade. Então, Shura desenvolveu aí alguns sintomas ansiosos que prejudicaram durante a infância dele.
E aí Shura chega na adolescência. Na adolescência eu destaco um momento que é o terceiro ano do ensino médio, um momento inclusive muito peculiar, né, para a maioria dos adolescentes, que é quando está acabando ali o ciclo básico de estudos. Vamos ver alguns pontos aqui interessantes. Shura, ele continuava na mesma escola desde o Fundamental 1, né, ali do início do ensino fundamental. Por que essa informação é importante? Porque aqui, às vezes acontece um mascaramento que a gente vai pesquisar numa criança e adolescente, dificuldade de relação, de entrosamento social, e às vezes você não encontra com muita clareza no ambiente escolar, por exemplo, mas por quê? Porque ele convive com a mesma turma desde o início, uma turma que pouco se modificou, são pessoas que ele conhece, ele se sente à vontade com essas pessoas. Então não é uma boa forma de medir a habilidade social você pegar um indivíduo que convive há 10 anos numa mesma turma. Então Shura era um caso desse. Ele tinha dificuldade aí em apresentar trabalhos com exposição social. Esse era um dos componentes da ansiedade dele, era uma ansiedade social, em situações em que ele se sentia julgado, observado, situações que colocavam em xeque o desempenho dele, ele ficava mais inibido. Teve também um fato relevante, que foi o envolvimento amoroso não correspondido. Ele tinha uma garota na sala dele, em que ele se interessou, na verdade ele se apaixonou por ela, mas de uma forma muito unilateral, né? Ele nutria os sentimentos por ela, desejos de ter um relacionamento com ela, enfim, de ficar com ela, e simplesmente ele não foi correspondido, até porque ele nunca deu sinais muito claros para a garota de que ele estava afim dela. Isso era uma dificuldade que ele tinha, né? E o terceiro ano foi um ano de muita sobrecarga emocional por causa do Enem, era o ano final do ensino médio, ele pretendia cursar o Enem aí para conseguir ingresso no ensino superior. Então, junta esses aspectos aqui, e aí o que foi que aconteceu? Ele desenvolveu uma sintomatologia depressiva pela primeira vez, sintomas depressivos e também crises de pânico. Crise de pânico é um tipo de apresentação de uma síndrome de ansiedade. A ansiedade, ela é um termo que a gente usa na psiquiatria de uma forma bastante genérica, porque existem várias manifestações diferentes de ansiedade. As crises de pânico é uma delas. Então Shura, nesse momento, ele adoeceu psiquiatricamente, aí desenvolveu um episódio depressivo com crise de pânico. E foi quando ele chegou ao psiquiatra pela primeira vez, mas não foi identificado autismo. Aqui também é um ponto de atenção que o quê? Casos de autismo leve, eles costumam chegar no psiquiatra não pelo autismo, né? Mas eles chegam pelas comorbidades. Esse é um aspecto chave para a gente entender que a regra no autismo é você ter autismo mais alguma coisa, do ponto de vista psiquiátrico, e nunca autismo sozinho, especialmente quando você, enfim, não consegue tratar, dar o suporte a essa criança desde o início. Ele fatalmente, a gente pode dizer que é quase universal, esse indivíduo ele vai crescer e ele vai desenvolver alguma coisa, né? Normalmente transtorno de humor, transtorno de ansiedade. Foi o caso de Shura aqui na adolescência. Ele foi diagnosticado corretamente com depressão e ansiedade, mas não foi identificado o autismo. E isso realmente não é incomum, porque existe até uma dificuldade do ponto de vista de formação dos profissionais, de capacitação dos profissionais de saúde mental para identificarem corretamente os casos de autismo leve, né? Há uma perspectiva de mudança que já está em curso, mas todo o conhecimento, a maior parte do conhecimento que a gente tem sobre autismo, ele é relativamente recente. A gente tem passado por uma verdadeira revolução no campo do autismo, no conhecimento melhor das características, das causas, dos tratamentos, e isso impacta bastante o processo de formação. Você pega profissionais que receberam sua formação em psiquiatria há um tempo maior, eles têm uma maior probabilidade de acabarem não tendo a sensibilidade de perceber essas características nos pacientes. Então, o psiquiatra geral, normalmente ele é bem capacitado para diagnosticar os transtornos mais comuns na população, especialmente na população adulta, né? Depressão, ansiedade digamos, é o feijão com arroz da psiquiatria, né? Já você enxergar, além daquela depressão, ansiedade, características de autismo, né? Muitas vezes não é trivial e a maioria dos psiquiatras não vão conseguir logo de cara fazer esse diagnóstico ou essa suspeita, né? Então, ele fez o tratamento adequado, correto, da depressão e ansiedade que ele estava, e ele voltou a ficar funcional, ou seja, ficar só com o autismo, que é o que ele já tinha, ficar minimamente funcional, né? E aí Shura passa pelo ensino médio e chega na idade adulta. Ele conseguiu o ingresso na faculdade de Direito, que era o que ele tinha intenção, ele conseguiu nota do Enem e cursou a faculdade, terminou a faculdade. E estamos aqui no momento em que Shura ele já terminou a faculdade, e no momento ele está fazendo o que se chama de residência jurídica, né, que é uma espécie de pós-graduação na área do direito. Ele está fazendo
essa residência jurídica, que é uma espécie de treinamento de serviço, uma pós-graduação com treinamento em serviço, ele recebe uma bolsa por esse trabalho dele, e ao mesmo tempo ele está se capacitando para ao final receber um título de pós-graduação. E o objetivo dele hoje, ele está estudando fazendo a residência e estudando também para prestar concursos públicos na sua área. E aí o que acontece? Ele tem atualmente um filho de 2 anos e que está com atraso na fala e estereotipias. Olha só que interessante, lá na frente a gente vai falar melhor desse filho dele, que é o Shiryu. A esposa de Shura, ela suspeitou de Teia por vídeos que viu em redes sociais. Então, Shura é casado, como eu falei lá no primeiro vídeo. Shura tem 28 anos, é casado, tem um filho de 2 anos e tem uma esposa. E essa esposa foi quem suspeitou do transtorno do espectro do autismo, porque ela viu, né, de forma ali recreativa, ela estava nas redes sociais e viu alguns vídeos sobre autismo e achei, começou, nossa, meu esposo é muito parecido com esse negócio aqui, né? Só que o detalhe é que dentro da suspeita que a esposa fez dele, né, o Shiryu também foi suspeitado. A esposa também suspeitou, que era a mãe da criança, suspeitou também que o Shiryu tinha algumas características que eram compatíveis com o autismo. E aí eles foram atrás, fizeram toda a investigação e a criança ela recebeu esse diagnóstico. Então esse foi um ponto de partida para a Shura chegar no diagnóstico dele. O filho dele recebeu o diagnóstico de autismo. E aí o que foi que aconteceu? Nesse momento, a partir desse momento, quando Shura soube, né, tomou conhecimento que seu filho estava no espectro do autismo, ele fez o que se chama de hiperfoco no tema, né? O hiperfoco é uma característica comum no autismo, eu falei lá nas características diagnósticas, né? Que é você se interessar imensamente, de forma intensiva, por um tema e começar a estudar e se envolver muito por aquele tema. Então o Shura ele fez um hiperfoco no próprio tema do autismo e foi pesquisar o que era autismo, quais as características, e ele mesmo foi se identificando com essas características. E a partir daí ele quis esclarecer, ele quis buscar esclarecimento se ele era ou não autista. E buscou 2 psiquiatras diferentes e só depois disso ele recebeu um diagnóstico mais concreto de que sim, ele estava no espectro do autismo também, assim como seu filho. Olha só que interessante. Bem, e aí a gente chega aqui para tentar entender por que Shura foi diagnosticado, o que é que levou o Shura a receber esse diagnóstico agora na idade adulta, né? Quais eram as características de Shura na idade adulta que eram compatíveis com aquela lista de critérios que eu mostrei lá no vídeo anterior. Então vamos aqui para alguns pontos interessantes. Shura, uma coisa que chamava a atenção dele é que ele tinha uma certa sobrecarga, né? Uma sensação de sobrecarga após um tempo mais longo em ambientes sociais, né? Por exemplo, quando ele passava as horas ali no ambiente de trabalho, que ele precisava interagir com colegas e tudo, ele se sentia extremamente exausto. E essa exaustão, ela não podia ser explicada apenas pela natureza do trabalho. Ele é um cara que faz um trabalho braçal, né? Uma coisa assim muito intensa, um trabalho muito estressante. Não, o trabalho dele, inclusive, não era tão estressante. Mas ele tinha muito cansado e ele não entendia muito porquê, né? E aí depois ficou claro que o quê? Isso aqui é um representante, né? É uma expressão da dificuldade de habilidade social que uma pessoa com autismo tem na idade adulta. A gente chama isso aqui de bateria social. No autismo, a bateria social é muito pequena. Então, você está exposto, interagindo em ambientes sociais, para o autista isso tende a ser muito mais cansativo, né? A capacidade de resistência ali dele é menor. Então era isso que acontecia nessas situações, né? Outra característica de Shura que fez ele chegar num diagnóstico é o quê? A dificuldade em perceber a intenção oculta das pessoas. No processo de interação, nos relacionamentos dele, às vezes ele era muito facilmente enganado pelas pessoas. Isso tem a ver com a característica lá do grupo A de critérios, que são as dificuldades relacionadas a compreender as pistas sociais, né? De perceber nas entrelinhas, né? As informações subentendidas no texto oral, na expressão não verbal das pessoas. Então isso prejudicava muito ele ao longo de uma vida toda. Outra coisa de Shura era dificuldades com mudanças, com imprevistos. Ele tinha uma certa rigidez, ele era inclusive conhecido pelas pessoas próximas sendo muito rígido, muito intransigente com as regras, e quando as coisas precisavam mudar dentro do que ele planejou, dentro do que ele esperava, ele tinha muita dificuldade, né? Muitas vezes ele fazia, enfim, ele tentava se adaptar, mas ele sofria muito com isso, gerava bastante estresse e ansiedade nele. Dentro dessa característica ainda, ele tinha o que se chama de perfeccionismo rígido. Lembrar que perfeccionismo é o quê? O núcleo de qualquer perfeccionismo, quando a gente pensa em característica psicológica, é a autocrítica elevada, a intolerância a falhas e necessidade de controle. Então ele tinha essas características, também prejudicava ele nos relacionamentos em alguns tipos de funcionamento.
Seletividade alimentar, que é uma característica clássica do autismo, que muitas vezes começa na infância. Ele tinha isso lá na infância, um pouco na infância, mas ele carregou muito para a idade adulta, isso também deixava ele em situação complicada. E veja só uma outra característica, roer unhas, né? Roer unhas é uma coisa que é bastante comum na população adulta, isso não é sinônimo de autismo, não é todo mundo que rói unha que está no espectro do autismo, mas o roer unhas, no caso dele, era uma expressão de uma estereotipia que foi sendo transformada ao longo do tempo e um mecanismo que ele criou, um mecanismo ruim, né? Um hábito de autorregulação. Então ele tendia a roer unhas quando ele precisava se concentrar muito em alguma atividade, quando ele estava ansioso, quando ele estava preocupado. Enfim, isso era uma coisa que incomodava ele e que ele entendeu que estava relacionado a características do autismo, né? Ainda outras questões, e aqui é bem interessante, que é o quê? A visão, né? A visão de quem está de fora, de quem convive com a pessoa com autismo que tem, né? Na idade adulta. Aqui eu vou destacar as reclamações da esposa de Shura, olha só que interessante. 3 reclamações da esposa que corroboram o diagnóstico em Shura, né? As características de autismo. Não dá atenção e não consegue se colocar no lugar dela, vive no seu próprio mundo. A esposa de Shura reclamava muito disso, e ela colocava assim, que ele tinha uma tendência, né, e que até ela descrevia, quando eu comecei a conhecê-lo, eu até achei que ele era uma pessoa muito egoísta, individualista, né, aqueles adjetivos bem negativos, né, que se coloca, né, e assim, porque ela percebia que Shura tinha uma necessidade de ter o seu próprio espaço, de viver no seu próprio mundo, às vezes ele se dava uma desconectada, né, e ela se sentia mal com isso, que era como, realmente assim, ele não conseguia dar a atenção que ela gostaria que ele desse. E ela se sentia desprestigiada com isso. Sendo que depois ficou claro para ela que não era uma questão com ela, não é porque ele não gostava dela, não é porque ele não a amava, né? Mas era uma questão com ele, né? Muitas vezes necessidades dele até de dificuldades de autorregulação. Uma outra coisa que incomodava ela era a resistência dele de sair de casa. Ele não gostava de sair de casa, ele se sentia confortável em casa. E muitas vezes eles até brigavam por isso, porque ela queria, por exemplo, sair, né? Enfim, para um evento, para casa de alguém, e ele ficava relutante, querendo ficar em casa. Por que Shura gostava de ficar tanto em casa? Porque ficar em casa significa não se expor a ambiente social, que é uma dificuldade que ele tem, né? E a outra coisa é a dificuldade em expressar afeto, né? Vamos lembrar que uma característica central do autismo, está lá no critério A, no conjunto de critérios, é a dificuldade de comunicação. Então, na idade adulta, como é que essa comunicação vai se manifestar? No autismo nível 1, no autismo leve, que tem uma fala funcional, né? Shura, ele fala normalmente, quando ele precisa se expressar em determinados ambientes e tal. Mas quando você vai falar de subjetividades, quando o indivíduo com autismo precisa falar de coisas mais íntimas, mais subjetivas, é aí que ele pode ter bastante dificuldade. Porque transformar o subjetivo em algo objetivo nas palavras não é algo trivial para quem tem autismo, porque há uma dificuldade na questão da construção da comunicação, da expressão comunicativa. Então isso era algo que chamava a atenção da esposa e a incomodava bastante, né? E corroborou aí para essa questão. E aqui chegamos ao final do vídeo. No próximo vídeo a gente vai partir desse ponto. Vejam, o pai e o filho, Shura e Shiryu, eles têm o mesmo diagnóstico. Será que isso é apenas coincidência? Vamos entender isso melhor no próximo vídeo, em que eu vou falar das causas do autismo e vou falar um pouco sobre planos de tratamento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e você pode deixar aqui nos comentários dúvidas que ficaram sobre esse tema, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.